Boa noite aos nossos irmãos, boa noite às nossas irmãs, que a paz do Mestre seja conosco. Hoje nós vamos estudar o Livro dos Espíritos de Allan Kardec, na questão 189, no capítulo 4, Pluralidade das Existências, no item Transmigração Progressiva. O que significa transmigração progressiva? Fui fazer uma pesquisa na internet e para saber o que significa essa transmigração progressiva, e ela se refere à ideia de que os espíritos evoluem ao longo de diversas vidas, de diversas existências, encarnando em diferentes corpos e contextos para aprender e progredir. Esse conceito ele parte do princípio de que a alma é imortal e que cada reencarnação oferece oportunidades educativas, permitindo que o espírito corrija erros passados, desenvolva virtudes e aproxime-se da perfeição. Continuando, a transmigração é progressiva no sentido de que, com cada encarnação, espera-se que o espírito avance em sua jornada espiritual, adquirindo mais conhecimento e experiência. As experiências vividas em cada vida ajudam a moldar o caráter e o entendimento do espírito, levando-o a patamares mais elevados de consciência e moralidade ao longo do tempo. Essa visão promulga a justiça e a misericórdia divina, oferecendo a todos os espíritos a oportunidade de redenção e crescimento contínuo. A evolução não é linear, nem uniforme para todos, podendo haver reveses, mas a tendência geral é de progresso, com o espírito se aproximando cada vez mais da iluminação espiritual. A gente sabe que a internet é um campo, uma terra de ninguém, né? Então nós precisamos ter muita atenção na hora de capturar as informações, porque a gente sabe que tem muito fake news, muita informação pessoal e às vezes maldosa, então a gente tem que ter cuidado. Mas quando a gente busca a informação que está em linha com a doutrina espírita, a gente faz questão de aproveitar, que é o que nós estamos fazendo agora. Então, igual, por exemplo, essa transmigração progressiva que a gente buscou na internet, né, ela nos mostra, né, essa oportunidade que nós temos em diversas existências aí, trabalhando o nosso aperfeiçoamento, né, moral, intelectual, ao longo de aí muitos séculos, milênios, até chegar à condição que todos nós alcançamos, não é? Uma bagagem interessante de experiências, de conhecimentos, de aprendizado. Então, ele fala aqui que isso para a gente ir aperfeiçoando, né, ao longo dessas existências até alcançar um dia a condição de espírito puro. Esse é o propósito de estarmos aqui encarnados na Terra, nessa existência e em outras passadas. Então, ele fala aqui que a transmigração é progressiva no sentido de que, com cada encarnação, espera-se que o espírito avance em sua jornada espiritual, adquirindo mais conhecimento e experiência. E nem todos, né, evoluem, né, progridem de uma forma igual, né? Evidentemente que existe inúmeras situações para que nós, uma delas é o nosso livre arbítrio, a nossa possibilidade de escolher o caminho que a gente acha que é o correto,
né? E a gente acaba, às vezes, atrasando a nossa jornada de desenvolvimento. Mas ele fala aqui que a visão de Deus, né, é a justiça e a misericórdia divina, né? Ele oferece a todos os espíritos a oportunidade de retenção e crescimento contínuo. Então a gente nasce lá, digamos assim, simples e ignorante, vamos trabalhando o nosso aperfeiçoamento até atingir um grau de elevação superior. E nós não surgimos quando... Então a gente percebe aí do jeito que foi dito, que nós não surgimos com o nascimento, nós espíritos, né? O espírito não foi criado junto com o corpo, como desejam algumas religiões, algumas doutrinas. Não. O espírito, né, tem um longo processo de desenvolvimento, como a gente já viu. Então a questão aqui, 189, Kardec faz a seguinte pergunta, faz a seguinte pergunta para os espíritos, né? Desde o princípio de sua formação, o espírito desfruta de plenitude, o espírito desfruta da plenitude de suas faculdades. Então ali, desde o início, do princípio da formação nossa, do nosso espírito ali, quando começou o espírito, né? Ele desfruta da plenitude de suas faculdades, ou seja, lá, quando ele foi criado, o espírito, ele já tinha o raciocínio, né, o pensamento organizado, ele já tinha uma certa inteligência. É isso que o espírito quer saber, né? E André Luiz, antes da resposta do espírito, André Luiz, no livro A Evolução em Dois Mundos, ele disse que o ser humano, o homem, para alcançar a idade da razão, dotado de raciocínio e discernimento, precisou de nada menos de 1.500.000.000 de anos. André Luiz diz isso porque lá, antes de espírito, muito antes, na origem, lá no princípio inteligente, né, que é a semente divina, né, que Deus, né, deposita, né, antes de nós nos formarmos, nos tornarmos seres humanos. Lá na origem, no começo, nós passamos por diversas fases, né, reino mineral, vegetal, animal, né, até a condição de homenal, até a condição de se tornar espírito. Então esse espírito, ele vem sendo trabalhado, né, construído, né, edificado, arquitetado ao longo de milhões, aí, 1.500.000.000 de anos, como André Luiz está propondo no livro Evolução em Dois Mundos, no capítulo 3, no finalzinho ali do capítulo 3, né? E aí, nessa condição de humano, de ser humano, lá no início do espírito, ali ainda com um instinto, começando a se desenvolver, né? Aí na infância mesmo do espírito, né? Ele, então, inicia a sua trajetória, a sua jornada de desenvolvimento. Então, então vamos repetir a pergunta. Desde o princípio de sua formação, o espírito desfruta da plenitude de suas faculdades? Aí o espírito responde, não. O espírito, assim como o homem, tem também sua infância. Na origem, os espíritos têm somente uma existência instintiva e mal têm consciência de si mesmos e de seus atos. É pouco a pouco que a inteligência se desenvolve. Então, ele mostra aqui
que no início da formação, né, quando o espírito foi formado, evidentemente que ele está ali numa fase instintiva, né? Ele não tem assim muito bem a consciência dele mesmo, que isso vai dos seus atos, né? E aí, pouco a pouco, ele vai desenvolvendo a inteligência, o raciocínio, o conhecimento, né? Para alcançar, depois de muitos anos, muitos séculos, milênios, a condição que nós alcançamos na atualidade aqui na Terra, né? A gente vê aí na fase primitiva, né? Como ali os neandertais, os cromagnons, né? Eles estavam numa condição mais de instinto, né? Começando, né, essa condição de espírito há cerca de 200, 300 mil anos, como também afirma André Luiz nesse capítulo da Evolução em Dois Mundos, capítulo 3. Então é isso que a gente queria mostrar para vocês, que nós evoluímos ao longo de inúmeras existências. O nosso ser, o nosso espírito, quando formado, é imortal, e nós temos aí uma vasta pluralidade de existências para chegarmos a uma condição de espírito evoluído, muito evoluído, e espírito puro, que vai demandar aí séculos e séculos até chegar a essa condição. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigado.